tudo bem? Vocês estão bem? Hoje nós vamos comentar a parábola do bom samaritano. Essa parábola está registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Eu não vou ler, mas você acompanhe na sua Bíblia, por favor. Na parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo o que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma, um levita também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas em seguida, descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e vinho. Depois ele colocou-o sobre seu próprio cavalo e levou-o para uma hospedaria, a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu 2 denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que, se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar na conta dele, que ele acertaria quando voltasse. Jesus contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era doutor da lei. Isso significa que aquele homem era um estudioso das Escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixou claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta: o que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo a Deuteronômio 6 e 5, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente. Bastava então fazer isso e ele obteria a vida eterna. A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa e que a obediência perfeita a ela resulta a vida eterna. O problema é que enquanto a lei é espiritual, o homem é carnal e vendido ao pecado. O estudioso, ao invés de reconhecer sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia por não ser capaz de cumpri-la, tentou se justificar. Para tanto, ele fez uma pergunta: quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que, se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano,
Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época. Uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado de cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido, mas ele passou direto, preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia de tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro, mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos até mesmo para com os inimigos e estrangeiros. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio, mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. O que nós podemos aprender aqui? O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus: quem é meu próximo? Na parábola, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente, o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez pode ser que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola Jesus posiciona essa pergunta em uma forma correta. O ponto principal não é se perguntar: quem é meu próximo? A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Você já se perguntou isso? Eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei quem provou ser o próximo do homem ferido. O estudioso teve
de dizer que foi o homem que teve piedade dele, isto é, o bom samaritano. Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus, seguido pelo amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. Não entendam isso, tá? O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Neste sentido, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido no conselho de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Gostaram da explicação? Procure praticar então o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.